Bom dia, gente. Vamos dar início à nossa atividade preparatória hoje. Vamos começar, para que se possam ir acomodando ali, vamos começar com um vídeo. Vou pedir para a Kessia que la coloque. Kessia, se pode. Isso. Ve y abre la puerta. Quizás afuera haya un árbol, un bosque, un jardín, una ciudad mágica. Ve y abre la puerta. Quizás haya un perro hurgando. Quizás veas una cara o un ojo o la imagen de una imagen. Ve y abre la puerta. Si hay niebla, se despejará. Ve y abre la puerta, aunque no haya nada más que el tic-tac de la noche, aunque no haya nada más que el sordo aire, aunque no haya nada, ve y abre la puerta, al menos hará viento. Vai e abre a porta. Talvez lá fora haja uma árvore, um bosque, um jardim ou uma cidade mágica. Vai e abre a porta. Talvez haja um cão a vasculhar. Talvez vejas uma cara ou um olho ou a imagem de uma imagem. Vai e abre a porta. Se houver nevoeiro, dissipar-se-á. Vai e abre a porta, mesmo que nada mais haja que o tic-tac da escuridão, mesmo que nada mais haja que o vento surdo, mesmo que nada haja, vai e abre a porta. Pelo menos haverá uma corrente de ar. Bom, depois deste vídeo, daremos início à nossa primeira atividade preparatória na EBP, rumo ao 11º ENAPOL, começar a se analisar. ENAPOL, Encontro Americano de Psicanálise de Orientação Lacaniana, que tem a marca de duas línguas, português e espanhol, como podemos ver no vídeo, realizado com muito carinho pela Comissão de Difusão do ENAPOL. Quero agradecer à Seção São Paulo, a Niraldo Santos, diretor da sessão, a abertura das portas para podermos ter esta atividade de forma presencial aqui e com retransmissão pelo Zoom. É uma atividade que conta com uma boa quantidade de colegas e participantes aqui na sessão e outro tanto no Zoom. Agradeço especialmente à diretoria da EBP, a organização e todo o apoio dado para este evento, particularmente à diretora da EBP, Patrícia Badari, e Andrea Reis, diretora, secretária tesoureira, toda a dedicação. O ENAPOL tem lugar a cada 2 anos e o órgão responsável é a FAPOL, a Federação Americana de Psicanálise de Orientação Lacaniana. Um membro de cada escola, na América, que fazem parte do Buró, sendo Ricardo Celdes, presidente, nossa querida Fernando Toni, vice-presidente, que com seu estilo pulsante vai marcando o ritmo, e Mônica Febres, secretária. Na equipe da organização do 11º ENAPOL, estou junto com meus colegas Jorge Acef, da EOL, como presidente, na direção Betty Nargoni, também da EOL, como responsável pela NEO, Maite Russi, uma equipe que não dá descanso. Mas parto de uma pergunta para hoje. Por que uma preparatória? Bom, posso dizer, é uma boa maneira de ir esquentando motores, afinando nossos conceitos para poder ler e recolher as ressonâncias ao que este tema nos convida. O tema Começar a se analisar foi proposto por Jacqueline Miller e acolhido com muita vivacidade pela comunidade analítica, aspecto que se evidencia no entusiasmo e nos desdobramentos que o trabalho já vem convocando nas diferentes escolas e lugares onde a EBP, a EO e a NEO estão presentes. É uma atividade onde vamos preparando o terreno para chegarmos ao 11º ENAPOL em Buenos Aires, nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro, com perguntas, pontuações e com o desejo de colocar o corpo
na discussão com os colegas das diferentes escolas e lugares, dar algo de si, o que não nos deixa ilesos. E se trata disso, de nos deixarmos tocar pelo tema, nos colocar a trabalho, o que pode ter efeitos sempre incalculáveis na nossa prática, formação e próprias análises. Para esta primeira preparatória, retomamos o tema do ENAPOU, mas a partir de uma pergunta. Quando começa uma análise? Uma pergunta sobre a temporalidade. Que tempo é esse que implica um antes e um depois, a partir do qual começa algo que podemos chamar análise? Se diz facilmente, mas é uma pergunta difícil, como Romildo me fez saber. Essas perguntas que tocam nos pontos cruciais para a psicanálise. Para ajudar-nos a circunscrever e pontuar este tema, teremos a participação de Patrícia Badari, analista, membro da EBP e AMP, atual diretora da EBP no período 2023-2025, participa da EBP São Paulo e exerce sua prática na cidade de São Paulo. Então, está em casa. E Romildo Dorrego Barros, AME, membro da EBP e AMP, foi diretor da EBP no período 2021-2023, participa da EBP Seção Rio e exerce sua prática na cidade de Rio de Janeiro. Então, começamos. Vou passar a palavra primeiro a Patrícia, depois a Romildo, logo farei alguns apontamentos e abrimos para a conversação. Lembrando que para quem está no Zoom, há um número de WhatsApp para enviarem suas perguntas ou comentários. Gustavo Menezes as irá recolhendo, só não esqueçam de colocar seu nome na hora de enviar. Quem está na sala poderá falar diretamente no microfone. Com você, Patrícia. Bem, bom dia a todos. Eu agradeço à comissão organizadora do ENAPOL e, sobretudo, Noemi, que é responsável pelo EBP no ENAPOL, pelo convite de estar aqui para conversar com vocês essa manhã. Bem, eu dei o título a essa fala, Estranho Amor, e começo com uma citação em Lacan, no Seminário 23. Ele nos diz: o falacer adora seu corpo, porque crê que o tem. Na realidade, ele não o tem, mas seu corpo é sua única consistência. Consistência mental, é claro, pois seu corpo sai fora a todo instante. Quando começa uma análise? É a pergunta desta primeira atividade preparatória da EBP para o 11º ENAPOL. E me interroguei. Quando começa uma análise com sujeitos cada vez mais reativos ao inconsciente e mais perturbados pelo gozo do corpo? Pergunta que também está no argumento deste ENAPOL. Ao retomarmos a frase de Lacan, o falacer adora seu corpo, já estamos falando da mudança do Estatuto do Inconsciente ao longo do seu ensino. Já não se trata do sujeito do significante, mas do homem, como ser falante. O inconsciente é um saber, enquanto falado, como constitutivo do homem. A fala, é claro, define-se aí, por ser o único lugar em que o ser tem um sentido. E o sentido do ser é presidir o ter, o que justifica o balbucio epistêmico, nos diz Lacan no seu texto Joyce, o sintoma. Então, quando começa uma análise? Ou quando começará uma análise? Primeiro, um homem, uma pessoa, precisaria confirmar seu pedido de falar sobre o que tenta fazer funcionar por meio da linguagem? Precisaria confirmar seu pedido de falar sobre o que constitui o homem, como preside seu ter? Primeiro, o possível analisante, o sujeito como uma hipótese, como uma suposição, precisaria encontrar um outro, um espaço onde iniciar um relato sobre como fazer alguma coisa com esse corpo vivificado por um gozo obscuro? Primeiro seria preciso instituir e suportar um tempo, um intervalo temporal, para constituir significações, ao menos provisórias, sobre esse corpo que sai fora a todo instante.
Trarei 3 recortes clínicos de colegas do campo freudiano para pensarmos, no caso a caso, em como introduzir um certo desatamento da libido em relação ao gozo e permitir um enlace, de alguma forma, deste gozo com o outro. Um primeiro recorte clínico. A preliminar da preliminar e um certo forçamento do lado do analista e do analisante foram algumas das questões que surgiram na última preparatória da EOL para este ENAPOL. E ao ouvir estas questões, lembrei-me de um caso clínico de Jacques Alain Miller, que está em seu texto Introdução ao Inconsciente, publicado em Lacan Elucidado. Com este caso, Miller nos dá um exemplo sobre a reformulação da demanda de análise. Miller nos diz sobre um pedido em 3 tempos articulados por uma lógica. Primeiro tempo, fazer o pedido. Segundo tempo, anular o pedido. Terceiro tempo, fazer de novo o pedido anulado, ou seja, anular a anulação. Tratava-se de um homem que demandava recomeçar uma análise. Este homem liga para pedir urgentemente uma entrevista, e esta é marcada para o dia seguinte. No primeiro tempo, assim que chega, diz que está se sentindo melhor só por ter telefonado, e como se sente melhor, não tem mais vontade de reiniciar uma análise. Miller escuta-o durante 45 minutos, e quando o homem lhe pergunta quando deveria pagar, diz nada, e acrescenta: pense e volte dentro de uma semana. Como pensava que se tratava de um caso de neurose obsessiva, pensar ou ruminar tinha importância. No segundo tempo, o homem volta na semana seguinte, dizendo que tinha pensado, logo que saiu da primeira entrevista, em pegar o telefone e dizer que queria anular o segundo encontro, porque não iria iniciar a análise. Ao escutar isso, Miller disse: pois bem, então, e cortou a sessão. Ele diz: foram 3 minutos de encontro, e desta vez fiz com que pagasse pelo menos 3 vezes mais o preço de uma sessão muito cara. Terceiro tempo. Logo em seguida, após esse segundo encontro, ele telefona e pede para voltar no dia seguinte, como havia feito na primeira vez, dizendo que decidira começar nova análise. O desejo comporta em si mesmo um momento de não desejar, e é preciso demonstrar isso. Sem o corte efetuado, sem a anulação da anulação, ele estaria destinado a reduplicar, sem cessar, o primeiro e o segundo tempo. O primeiro tempo, em que o desejo é indicado e divide o sujeito, e a sua tentativa de anulação no segundo tempo. Tentativa de apagar a divisão subjetiva, efeito do intervalo temporal. Porém, esse intervalo é precisamente o que dá testemunho de um gozo irredutível no sujeito. Dá testemunho da presença da pulsão que se traduzirá na compulsão de voltar sobre esse intervalo para tentar aboli-lo. É o que nos diz Bassols em seu texto, O Ato e seu Apagamento. Reduplicar o primeiro e o segundo tempo, ad infinito, é uma tentativa de apagar a dimensão do objeto de gozo, porém é impossível, pois este objeto consiste em sua pura presença como algo não negativável. Segundo recorte clínico, Philippe Lacadet, em seu texto Fuga e Errância na Clínica com Adolescente, publicado em Carta de São Paulo, nos fala sobre a fuga de Lucy. Ele diz: a pantomima de um texto desconhecido e a ser produzido. E acrescenta: o distúrbio de comportamento do sujeito é uma resposta à insegurança linguageira sofrida no encontro com o buraco da significação da língua. E poderíamos dizer que começar a se analisar para este falacer poderá ser começar a elaborar sua própria fórmula,
que terá valor de suplência, ali onde o que rejeita é a fórmula do outro. Em face do excedente de gozo que invade seu corpo e o deixa fora do discurso, a fuga ou errância podem, de fato, representar uma última tentativa de inscrição em um laço social. O enunciado de Lucy, para explicar sua fuga, é: eu fugi, porque minha mãe me enchia a cabeça. Uma noite a mãe, porque ela se demorava vendo Loft Story, que é uma espécie de Big Brother francês, lhe disse: vá se deitar, é tarde, já é hora de ir para a cama. E acrescentou que ela também queria dormir, pois Paul, seu novo companheiro, estava cansado. Eles se deitaram, mas ao invés de dormirem, começaram a fazer barulho. A cama rangia, era insuportável, eu ouvia minha mãe gemer, diz Lucy. Eu me levantei e vi minha irmã, que estava com febre e dormia com olhos abertos. Não sei o que me deu. Saí de pijama às 2h da manhã. Eis aí o gozo ruidoso de sua mãe, como mulher, que a exilou e a precipitou na angústia, que culmina no momento do encontro com o objeto olhar. Seu exílio era consequência ao despertar de sua própria sexualidade, aquela que a levava a assistir Loft Story. Esse resto de gozo ouvido a subjetiva de sua posição de garotinha como objeto do outro, como objeto A do outro, e provoca o encontro desse objeto no olhar com que ela se identificava, não sem experimentar uma vergonha que a leva a sair de cena, nos diz Lacadet. Podemos dizer que aparece aí o estatuto do corpo que tem relação com certos objetos como mais de gozo. Surge um gozo que vai mais além das identificações imaginárias e fálicas. Irrupção de um real. Tá. Um corpo estranho, um aparato de gozo exterior, que pode tentar com que se funcione por meio da linguagem, como modo de ligar o corpo e a fala, como modo de reconectar corpo e gozo, embora Lacan nos diga que é o sintoma o que pode ligar corpo e gozo. Talvez Lucy possa encontrar o lugar e a fórmula para se desprender do outro e aí se sustentar sem se deixar cair ou sair de cena. Talvez possa organizar um relato com este gozo que a invade e ao qual seu corpo está submetido. Ou, como foi discutido também na última preparatória da EOL para este Napol, com Miller em Perspectivas do Seminário 23 de Lacan, que a massa amorfa mental se transforme em discurso, que adote a linguagem, que passe do que não tem forma a uma forma, que se produza uma morfologia. Terceiro recorte clínico. Marco Fouque, em seu texto Ataque de Pânico, que está publicado em Silicé, Os Objetos A na Experiência Psicanalítica, nos traz uma chave de leitura para pensarmos o ataque de pânico pela via em que o sujeito perde o passo numa construção lógica. Trata-se de um adolescente em meio às suas primeiras experiências. A história amorosa com uma moça se interrompe. E, em certa noite, estava deitado em sua cama, insone, com a imagem dela fixa em sua mente, quando começou a perceber as batidas de seu coração incessantemente. De repente, viu-se perturbado e tomado de pânico por sentir um órgão se movendo independente de sua vontade. Um órgão que não podia comandar, aflorando como algo estranho e, ao mesmo tempo, como o mais íntimo de sua própria realidade corpórea. Afunda-se em um momento, vai nos dizer Marco Fouque, de puro presente, sem futuro e sem passado.
é tragado no abismo de um agora, insuportável e desenganchado de todo primeiro e todo depois. Ele perde o tempo de uma conclusão, e uma decisão que não pode se fazer ato surge como necessidade de um socorro improrrogável. Poderíamos dizer, com Marco Foch, que para este falacer, iniciar uma análise se trataria de começar a reconstruir uma lógica aos pedaços, para que se reencontrem um tempo e uma excansão, uma sincronia com o outro, que embora não exista, embora seja substituído pelo parceiro sintoma, esse outro é feito de pistas que assinalam o curso da nossa existência. E isto comporta o trajeto do sentido ao objeto, elemento libidinal, uma trajetória orientada que comporta, inscreve e necessita do fator tempo. Um tempo que permita um intervalo com o vazio, requerido para que algumas representações possam se fixar. Um tempo lógico que permita a asserção de uma certeza antecipada, que permita um lugar e uma fórmula para cada um o seu sintoma. Um intervalo sem que o falacer tenha pressa para com a divisão do desejo e não apague a divisão subjetiva, efeito deste intervalo. Um intervalo em que possa sustentar sua posição de sujeito dividido e, com isso, enfrentar a angústia e o gozo ao qual cada um está enredado. Um intervalo que dê testemunho de que as pulsões são, no corpo, o eco do fato que há um dizer, como nos disse Lacan no Seminário 23. Um intervalo que ressoe o eco do dizer no corpo. Então, voltando à questão, quando começa uma análise com sujeitos cada vez mais reativos ao inconsciente e mais perturbados pelo gozo do corpo? Poderíamos responder a esta questão dizendo que poderia ser quando estes sujeitos, cada um destes falaceres, vem falar sobre a sua única consistência, um corpo. Seria apostar que nesse corpo e em suas disfunções há um saber? Embora saibamos que este um corpo é a raiz do imaginário, e que a consistência mental, os pensamentos, só repercutem a adoração deste um corpo, dar lugar à palavra, dar lugar a algo, da representação do sujeito com sua imagem, a partir da palavra, sobretudo em nossos dias, com a proliferação e excesso das imagens, que trazem dificuldade para o sujeito se fazer representar com sua própria imagem. Dar lugar a algo dessa representação do sujeito com sua imagem poderá provocar um começo de análise. Henry Kaufmann trabalhou um pouco isso num dos seminários clínicos que teve na IBP e está publicado, ele faz uma expansão disso em Rádio Lacan, que está publicado. Então, vale a pena escutar isso que nos traz Henry. Uma outra questão, dar lugar a língua privada do sintoma, que não se encaixe em nenhuma psicopatologia, poderá permitir extrair pontos de basta, pontos de amarração, desde onde o falacer poderá se situar quando invadido pelo gozo do corpo que lhe é totalmente estranho. Estaria aí uma das possibilidades para que um falacer perturbado pelo gozo do corpo comece a se analisar? Bem, obrigada, e estas são as questões que tragam para a nossa conversa. Obrigada, Patrícia. Passo a palavra para Romildo. Bom dia.
Eu queria agradecer o convite para participar dessa primeira mesa preparatória do ENAPOL de setembro, com um tema que parecia evidente quando eu recebi, depois notei que ele é bastante difícil de se discutir. Então, o que eu fiz foi estabelecer uns 5 ou 6 itens para discussão e como preparação. O primeiro, em 1971, Lacan visitou Tóquio a convite da editora Kobundo, depois que publicou a versão japonesa dos escritos, e diante de um auditório alheio ao seu ensino, ele disse o seguinte, essa frase realmente me encantou: a psicanálise não é uma ascese, é uma técnica, um artefato muito preciso que está destinado a conceber a verdadeira natureza. Esta frase, que tem uma concisão genial, tem um movimento peculiar e um formato próximo da fita de Möbius. Na verdade, ela tem 2 momentos, ou 2 lados, ou 2 faces no começo. No primeiro está o real, representado pela ascese, entendida como uma busca de acesso do real pelo real. Do outro lado, tem-se a técnica ou o artefato, que são invenções significantes, mas que tem uma particularidade própria do discurso do analista, que é o fato de visar o real. Em outras palavras, o artifício psicanalítico, que é necessário, visa a sua própria superação como artifício. Estamos acostumados a ouvir falar do dispositivo analítico como algo artificial, algo não natural, se podemos usar o termo natural. Algo que imitaria a natureza, que não pode ser expressa diretamente, a partir de uma montagem técnica. 2. Quando começa uma análise? Uma análise começa, me pareceu que há várias maneiras de responder isso, eu escolhi uma. Uma análise começa a partir do momento em que há um analista, que não coincide exatamente com o semelhante que assume essa tarefa. Não coincide na função e nem no seu caráter temporal. E a partir de quando se pode dizer que há analista? Quando algo para o sujeito era enigmático ou incompreensível, de repente pede um sentido. É uma operação que implica a existência de um outro do sentido, que será, desde então, o outro da demanda a quem se atribui a significação. Pode-se dizer, me parece, que um analista ganha existência a partir da simples atribuição da significação. Ou seja, ainda na vigência do enigma. A própria ideia de um enigma indica que há uma significação em suspenso à espera de ser revelada. Não se deve esquecer que a atribuição de um saber sobre a significação inclui a atribuição do poder de curar. A busca da significação é solidária dos destinos do sofrimento, assim como a queixa é solidária da demanda. Como começam as análises? Esta pergunta, claro, supõe que há algo antes do começo efetivo de uma análise. Antes do começo efetivo, a partir do qual surge a experiência propriamente dita, se constrói na suposição de um passado histórico do sujeito. Há algo que prepara o começo e até funciona como sua pré-condição. Eu me perguntava, há alguma diferença entre esta pergunta, que vai nos reunir até o próximo ENAPOL, e a intenção que guiou o artigo freudiano sobre o início do tratamento de 1913?
Enquanto Freud pretendia recomendar aos analistas como conduzir uma análise no seu início, Freud nos adverte que não são recomendações ou regras, ele usa essa palavra, ou como aprender, que manobras e que renúncias são necessárias ao analista, e a questão em torno da qual estamos reunidos hoje, que é bem atual e bem pouco recomendação. Ela visa situar o ponto no qual o encontro analista-analisando pode passar a se chamar de análise. E que transformações se terão dado nessa passagem. No Matema da Transferência, da proposição de 1967, Lacan nos ensinou como é o começo de uma análise. O Matema foi chamado por Jacques Lamillet, no seu texto sobre como começam as análises, que é um texto base aqui da nossa discussão, ele chamou de pequeno aparelho significante. Eu entendo que a expressão pequeno aparelho significante, usado no sentido de matema ou fórmula, indica um conjunto de elementos que somente pode ser entendido como um sistema articulado e em movimento, ou seja, como uma espécie de máquina. Há outros exemplos comparáveis no ensino de Lacan, com uma fórmula da metáfora paterna, onde as relações entre o nome do pai, o desejo da mãe e o falo constituem quase uma saga. E os seus diferentes elementos estão, na verdade, em tempos diferentes. Podemos pensar também nas fórmulas, ou na fórmula dos 4 discursos, em relação aos quais costumamos usar o termo giros, para designar o movimento. Cada um dos 4 elementos, S1, S2, S barrado e A, ocupará lugares diversos e sucessivos e isto dará ensejo a diferentes discursos, diferentes laços sociais e, com exceção do discurso do analista, o mais recente a aparecer no mundo, dá ensejo a diferentes formas de dominação. Esses exemplos de matemas em movimento dependem, para funcionarem, de um kick-off, um desencadeamento que, por sua vez, depende da atuação de um elemento que não oferece imediatamente uma significação. Mas, na feliz expressão de Lacan, que é citada por Miller, se mostra como uma significação de significação, que leva o sujeito não a uma significação diretamente, mas a um vazio enigmático. Há uma significação, o sujeito sabe disso, mas não a alcança. O sujeito é levado, aí vem um caráter temporal fundamental, o sujeito é levado a uma espera de sentido, segundo a expressão de Miller, num texto de 1995 chamado A Invenção do Delírio. Como ele explica, estamos tão convictos de que esse significante quer dizer alguma coisa que não sabemos o que ele quer dizer. A ideia de uma espera de sentido, por si só, indica que há uma discrepância temporal entre saber-se que há sentido e ter-se acesso a ele. Me parece que a perplexidade é o sentimento que marca essa suspensão do sentido. A própria análise, será que ela se inicia como um desencadeamento? Ou seja, como a certeza da existência de uma significação que não está imediatamente ao alcance do sujeito? Miller nos diz a respeito: as análises começam como as psicoses, porque nelas encontramos o significante em seu poder desencadeante no registro do que chamamos de
fenômenos intuitivos. Quarto, a existência do analista é anterior ao seu surgimento concreto na vida de um sujeito. Sempre que alguém procura a ajuda de um analista, já dispõe, em geral, de pelo menos a hipótese prévia de que essa ajuda está associada ao corpo de um outro, ou pelo menos metonimicamente a um par de orelhas, ou a um ato peculiar chamado psicanálise. Em certo sentido, me parece que se pode concluir, o analista é sempre prévio a si mesmo. No dizer de Miller, sem dúvida, isso está nesse mesmo texto, como se iniciam as análises, sem dúvida, para ir até um analista, é preciso já ter interpretado seu próprio sintoma, atribuindo a ele uma significação inconsciente. Ou seja, não sei ler isto sozinho. Quinto, assim como, por um lado, é necessária a existência de um analista no mundo, ou pelo menos a suposição de sua existência, para que se abra um caminho na direção de uma análise, é, por outro lado, necessária, igualmente, a existência da psicanálise para que um analista seja pensável. De um modo semelhante à sinédoque a qual Alfred Jarry, em O Bourreil, deu uma forma cômica definitiva. Vocês conhecem? Todos conhecem essa frase. Viva a Polônia, porque se não houvesse Polônia, não haveria poloneses. Michel Bassols exprimiu certa vez o aspecto temporal dessa relação. É um texto bem preciso de Bassols. A impossível identificação do analista é uma conferência que ele fez para a EOL, uma jornada da EOL. Foi publicado no Correio, né, de 2017. Em seu texto Posição do Inconsciente, eu cito, de 2 anos antes da proposição, Lacan indicava que, para que se produza uma entrada em análise, tem-se que acessar a porta do inconsciente do seu interior. Imagine bater a porta de dentro para fora. Quer dizer, esse tem que estar já, de alguma maneira, nesse interior do inconsciente, que é, de fato, também exterior para o próprio sujeito. E ele conclui, isso só é possível na medida em que o analista, que faz parte do conceito do inconsciente, já esteja representado pelo significante, voltamos ao tema da transferência, pelo significante da transferência no inconsciente do sujeito, no lugar do outro. Fim da citação. Em outras palavras, há sempre uma alteridade no sujeito em qualquer dos seus atos, pensamentos ou afetos. Em consequência, qualquer um dos sucessivos outros com os quais nos defrontaremos ao longo da vida terá sempre um precedente no sujeito. Ele não corresponde ao outro do outro, que não existe, e nem coincide inteiramente com personagens da história do sujeito, mas é uma alteridade que está implicada na própria divisão do sujeito. Mas não se trata simplesmente do outro que está, digamos assim, presente no sujeito. Há um outro, um pré-analista, como Miller chamou, cuja existência e função, isso me parece fundamental, foi desde sempre garantida pela civilização até a modernidade. Cito Miller. É efetivamente no desastre moderno e diante do fechamento de todos os recantos onde se poderia encontrar o analista, o pré-analista, o proto-analista, o para-analista,
como a civilização sempre forneceu, ofereceu até os tempos modernos, é nesse grande deserto que foi preciso inventar o analista propriamente dito. Eis aqui o famoso pulmão artificial. Função histórica que Lacan, numa entrevista para France Culture, para a rádio, reivindicava para a psicanálise em uma entrevista à France Culture. O psicanalista moderno, inventado por Freud, Lacan chegou a chamar isso de um ato de caridade, vem permitir que a função do outro primordial, desse proto-analista, agora relegado pela civilização ao deserto, continue a ser, de certa forma, assegurada para que a história continue, ainda segundo uma expressão de Lacan, nessa entrevista. A citação completa de Lacan é a seguinte: o discurso da ciência, essa é conhecida de todo mundo, tem consequências irrespiráveis para o que se chama humanidade. A psicanálise é o pulmão artificial com a ajuda do qual tentamos assegurar o que é preciso de gozo no falar para que a história continue. Essa afirmação de Lacan tem uma relação com o que escreveu Miller, o que a análise se tornou hoje, a saber, não simplesmente um modo de dizer ou um modo de ler o inconsciente, mas antes um modo de gozar do inconsciente. Cada começo de análise refaz esse mesmo ato de passagem que vai da não resposta do outro, ou seja, que vai do real, como condição da entrada em análise, à invenção do artifício freudiano. O artificial da invenção freudiana, propriamente o seu artefato, não corresponde, me parece, exatamente ao seu dispositivo. Ou seja, não é por implicar um dispositivo que ele é artificial, mas pelo fato de alguém, um psicanalista, ter se oferecido como objeto para compor um laço social que não havia antes de Freud. O dispositivo é uma tentativa, uma maneira de dar forma a um laço que não existia antes. Ou seja, ao invés de um dispositivo, de um setting, que indica que as coisas estão nos seus lugares, trata-se de um ato, por meio do qual justamente são os lugares que são subvertidos. É neste ponto preciso que se dá o encontro da busca de saber ou de significação com uma demanda de cura. Obrigado. Obrigada, Romildo. Vou passar para fazer uns pequenos apontamentos e algumas perguntas para abrir a conversa. Bom, quando? Que tempo é esse que marca um início, um começo? Trata-se de um tempo de passagem de um momento a outro. Romildo situa que essa passagem se estabelece quando há um analista, que não coincide com o semblante de quem assume essa função. O há é da ordem da existência. Patrícia, retomando a atualidade da nossa prática, localiza que para que essa passagem seja possível, é fundamental introduzir um intervalo temporal. As duas apresentações tocam em um ponto dessa condição temporal prévia, para que de fato algo comece, e parece que hoje é uma condição cada vez mais relevante, que implica a possibilidade do encontro com o analista. Patrícia, estranho amor. Começo com Patrícia, que parte da questão de como os sujeitos chegam ao consultório de um analista atualmente. Especialmente quando se percebe que há cada vez mais sujeitos refratários ao inconsciente, onde se apresenta de modo deslocalizado o gozo do corpo que perturba. Temos a linguagem como suporte, não prescindimos dela, mas como dar seu peso à palavra? Como fazer reverberar outra coisa para localizar isso que perturba o corpo,
para que seja possível encontrar uma ancoragem ou um apelo a uma significação mínima da qual partir para operar. Me parece muito interessante o que Patrícia traz como um preliminar do preliminar, que parece se tornar cada vez mais necessário. Um tempo que permita circunscrever um outro laço com a palavra. Seria a possibilidade de introduzir um intervalo de tempo. Ali onde algo irrompe ou se precipita para que, de fato, possa se considerar o começar. Um intervalo temporal para introduzir significações, diz Patrícia. Um intervalo de tempo fundamental, inclusive, para formalizar uma demanda de análise. Por isso, achei muito interessante isto do preliminar do preliminar. Podemos dizer, a partir do que Patrícia introduz, com o recorte clínico dos 3 tempos, que para consentir com a demanda se precisou certo forçamento. E o que perturba, ou se apacigua, isto é, certa dimensão do gozo, é o que está em jogo nesses tempos. Mas há algo irredutível, e a isso aponta o forçamento. Millet retoma de Lacan essa vertente do forçamento que talvez vale a pena explorar. Um forçamento no momento prévio, que implica que um analista se faz presente e é a condição para que haja demanda de análise. E pergunto, se trataria da presença de um analista em corpo, como placa sensível, para que nesses sujeitos marcados mais pelo gozo do que pelo significante, se instale algo da ordem da análise? Pois parece que nesse momento prévio, a dimensão da presença se torna fundamental para que se introduza esse intervalo de tempo, para que possa se instaurar outro tempo e outra lógica, como você diz, Patrícia, se impressa com a divisão, um intervalo que permita sustentar sua posição de sujeito dividido. Então, a pergunta com que você termina, talvez me parece que pode ser colocada como hipótese. Seria a introdução desse intervalo de tempo uma das possibilidades, você diz, eu colocaria uma questão preliminar, para que um falacer perturbado pelo gozo comece a se analisar. E uma curiosidade. Você colocou no título, que gostei muito, Estranho Amor. Gostaria que você pudesse comentar dessa dimensão do amor que você, de alguma maneira, toca. É o amor de transferência e seu ponto de estranheza? O amor e o real como laço fundamental para começar? Romildo. O título da apresentação de Romildo não é uma pergunta, é uma afirmação, mas nos dá as coordenadas. Quando começa uma análise? Nos dá as coordenadas não se interrogar sobre o quando, mas especialmente sobre o como, isto é, pelo tempo e pelo modo como se chega a esse momento. Quando começa uma análise? Quando há um analista, nos diz Romildo. Poderíamos nos perguntar o que é um analista, mas me parece interessante essa dimensão do há. Há uma presença que sustenta esse artifício que é análise para tratar o real. Sabemos que não é por ir haver alguém que se nomeie analista que há analista. E perguntaria para Romildo, quando há analista, há também analisante? Isto é um par, não há um sem o outro? Porque a analista implica o efeito sobre um sujeito para que isso que irrompe do real enigmático ou incompreensível aguarde sentido. A analista porque sustenta a significação em suspenso. Achei muito interessante retomar a referência ao texto de Freud sobre o início do tratamento e a sutileza com relação ao tema do ENAPOL. Se no texto freudiano se trata de recomendações aos analistas, no tema do ENAPOL, começar a se analisar implica que está em jogo algo da ordem do encontro com o analista. Um encontro que escapa ao cálculo e às recomendações de como fazer. Aponta mais, me parece, ao ato e à formação. Fala mais dessa presença em corpo. E isso já está numa tema da transferência, lido como um dos aparelhos significantes, um pequeno aparelho significante. Se pensamos aparelho como uma máquina que permite transformar algo ou de fazer uma passagem, um giro, o matema da transferência aponta isso. Não há matema da transferência se não há analista. Mas Romildo situa uma pontuação para fazer funcionar esse pequeno aparelho e que possa haver possibilidade de giro, é necessário extrair, inicialmente, um elemento. Um elemento como condição necessária que ordena os outros. A extração, o desencadeamento, retomando o termo usado por Millet, de um elemento da cadeia, é o que possibilita
colocar em suspenso seu valor de significação. O próprio analista faz parte desse aparelho. Mas no final do seu texto, você coloca, Romildo, o encontro com o real vai ser a condição para a entrada em análise e vai levar à demanda de cura. E fiquei curiosa. Gostaria, se você pudesse comentar sobre a demanda de análise e entrada em análise. Se demanda de análise e demanda de cura seriam da mesma ordem. E para os dois. Essas são curiosidades minhas que aproveito este momento. Que lugar para o síntoma nas análises hoje? Especialmente o síntoma que chamamos analítico. É condição para que uma análise comece? Queria escutá-los um pouco. Se retomamos Lacan, um síntoma é o que há de analisável na neurose, na psicose e na perversão. Parece a condição de uma análise. O que podemos pensar sobre isso? E o outro ponto. Para finalizar, quero aproveitar para trazer uma questão que me interroga com relação ao próprio título do Enapol. Começar a se analisar. Temos um ponto, não é só começar uma análise, mas com o título, como está colocado o título, implica um verbo reflexivo que introduz o se. Trata-se de analisar-se, onde o sujeito da ação opera a ação para si mesmo. Começar a se analisar não sem alguém que o assista, como coloca Miller. Trata-se de uma leitura assistida. Podemos pensar que de se analisar, a de analisar-se, quando ele se introduz, marca o início de uma análise. Um se que é fundamental instaura um analisante e o início de uma experiência que é da ordem da experiência analítica. Não é só uma técnica, implica a introdução de um giro para que o discurso analítico possa operar. E também não é sem o analista. Pensava isto a partir do que falava Patrícia, de um intervalo de tempo para situar um outro espaço, como ela coloca, onde iniciar o relato. O do giro de Romildo, que situa como a analista como condição para que um se analisar se instaure e localize algo dessa alteridade que um pequeno aparelho significante coloca a trabalho. Bom, querem retomar ou abrimos para perguntas? Pepita já está com a mão levantada. Luiz Fernando e Sandra. E Valéria. Estou anotando. Bom dia a todos. Gostei muitíssimo dos trabalhos, dos dois trabalhos, também dos comentários da Noemi, e eu fiquei com essa pergunta, não é, que o Romildo traz como o título, né? Quando começa uma análise, e escutando a mesa e os dois trabalhos, eu cheguei a eu penso que os dois, de alguma maneira, realmente os dois trabalhos conversam, né? Porque me parece que o Romildo coloca o acento do lado do ato, do analista, e, de alguma maneira, esse ato sem o qual não há um laço, que é o laço amoroso que se estabelece a partir da transferência, e que, como você diz, né, que subverte os lugares, instaura esses lugares. Então, esse ato do lado do analista, mas não sem o que eu acho que a Patrícia traz para a gente, que é esse, me parece que é um certo consentimento. Sem um consentimento mínimo a ceder algo, não há esse início. Então, eu fiquei com essa ideia, né, que uma análise começa quando há ato e consentimento, não é? A que algo possa ser cedido. Eu também queria que talvez a Patrícia pudesse falar algo mais desse estranho, porque o estranho amor eu achei interessante, né? Mas me fiquei com essa ideia que talvez, não sei se é nessa direção que você ia, né? Mas é estranho porque esse algo que é cedido tem a ver com essa consistência do próprio corpo. Alguma coisa dessa consistência vai ter que ser alojada no analista para que ele passe a existir, para que algo desse laço se sustente como tal. Então, enfim, tem várias outras questões, né? Mas, enfim, eu acho que o principal seria isso, né? E apenas deixar ressoar um pouquinho uma questão que a gente tem se colocado no nosso grupo de trabalho sobre a transferência, não é? E nesses tempos onde justamente o inconsciente ele aparece, a porta
a porta nunca esteve tão fechada ao inconsciente, se é que a gente pode dizer assim, como nos tempos atuais, né? Ainda assim, a gente continua... É preciso instaurar esse inconsciente como saber para que uma análise aconteça, para que ela se dê, ou se seria importante, necessário a gente pensar mais na transferência por fora do sujeito suposto saber, mais do lado da transferência amorosa, né, a partir desse giro que Lacan propõe, né, no Seminário 20, o amor como pivô, e não mais o sujeito suposto saber como pivô, não é pensar a transferência a partir do laço do analista como objeto, né? Então, que inconsciente, que prática é essa e o que seria o inconsciente nessa prática? Enfim, obrigada. É o Luiz Fernando, né? Primeiro eu? Ok, obrigada. Bom, eu também achei 2 textos muito instigantes, interessantes e que faz a gente pensar sobre o que a gente tem de mais difícil na nossa clínica hoje, que é realmente localizar um início de análise. E eu gostaria de retomar a última fala do Romildo, né, da busca de significação e demanda de cura, articulado à questão que faz a Noemi, se há um par analista-analisante, dentro do contexto do meu grupo de trabalho para o ENAPOL, que é um grupo de trabalho coordenado pelo Musso Greco e pelo Marcelo Magnelli, onde a gente trabalha a entrada em análise, a possibilidade de entrada em análise nas instituições. Então, me fez a seguinte questão. O que a gente está trabalhando nesse grupo é a oferta de análise, a presença do analista nas instituições, se isso poderia, que efeito produz isso, né, em instituições, sejam instituições de, enfim, internações ou instituições de hospital-dia, são vários exemplos que nós temos no Brasil. Então, assim, a pergunta que me fica é, que a gente está trabalhando, e inclusive ontem à noite, no nossa reunião, Elisa Alvarenga deixou muito claro que nós não estamos buscando uma entrada em análise da instituição, mas o uso que se pode fazer da presença do analista nas instituições. Então, aí retomo, se é necessário esse par, se a oferta de análise, digamos, seria suficiente para que o analista, enfim, quem está internado ou num trabalho institucional, normalmente com uma assistência psiquiátrica, a presença do analista na instituição, esta oferta poderia provocar uma demanda de cura, né? Porque o que a gente tem observado é alguns efeitos de manifestação de inconsciente, mas não vem acompanhado de uma demanda de cura. Então, gostaria de retomar essas 2 questões. Luiz Fernando, tá? Bom dia. Quero dizer que acompanho a perspectiva do Romildo de dizer que esse tema não é tão simples quanto às vezes parece numa primeira abordagem. E eu gostaria de, a partir do trabalho dos 2, introduzir um termo que talvez já tenha sido introduzido de maneira mais indireta, especialmente pelo comentário da Noemi, que é a urgência subjetiva. Quer dizer, o Lacan fala da urgência em algumas passagens dele, da obra dele, e inclusive no seminário sobre o Homem dos Lobos, né? Ele fala da urgência que Freud produziu no Homem dos Lobos,
para que ele pudesse efetivamente se analisar, né? O Lacan é muito específico em relação a isso, lá ao dizer que o Homem dos Lobos passou anos e meses falando de um outro lugar que não o lugar do sujeito inconsciente. Quer dizer, expondo ali uma relação com o saber que não tinha nenhuma relação com o saber inconsciente. E que essa atitude do Freud, né, de estabelecer um tempo para que aquela análise terminasse, isso fez com que ele mudasse a perspectiva e começasse a falar a partir do lugar de enunciação. Então, quer dizer, o Freud produziu uma urgência, né? O caso que você apresenta, Patrícia, do Jacques Miller, essa primeira vinheta, também há a produção de uma urgência subjetiva, né? Quer dizer, embora ali já houvesse um consentimento, o sujeito já tinha feito uma análise anterior, né? Queria retomar a análise, na verdade, mas, de todo modo, alguma coisa entre o segundo e o terceiro tempo, né, se precipitou e fez com que esse sujeito voltasse para a análise efetivamente. Não sabemos se ele realmente se analisou ou não, né? Mas a demanda foi colocada, foi feita. Então, queria saber de vocês dois como poder situar a urgência subjetiva como condição para o surgimento de uma demanda de análise. Segundo ponto, que decorre do primeiro, se essa demanda, né, pode ser considerada simplesmente uma demanda de amor, especialmente em se tratando desses indivíduos que você, Patrícia, principalmente colocou como afastados do saber inconsciente, né? Mas um outro saber, que seria o saber do eu, por assim dizer. E que essa demanda que surge na urgência subjetiva é uma demanda de satisfação. Essa demanda de satisfação, ela equivale à demanda de amor? É uma pergunta para os dois, né? Quer dizer, poderíamos colocar isso no mesmo patamar? Satisfação aí, obviamente, que implica, né, tal como o Romildo coloca no final da fala dele, do real como condição de uma análise, né? E aí coloca-se alguma coisa que diz respeito a essa urgência de satisfação. Era isso. Bom, retorno a palavra para a mesa e depois já tenho anotado Rômulo, Angelina, Gustavo e Sérgio Laia. Eu vou só algumas questões começar a responder, depois eu vou mais. Mas uma questão, quer dizer... A Valéria. De uma certa forma, nesses 3 recortes clínicos que eu trago dos colegas do campo freudiano, e aí também um pouco da fala da Pepita, de uma certa forma, é colocar em jogo a questão do objeto, né? Quer dizer, é preciso a extração de algo desse objeto de gozo para que uma demanda num terceiro tempo de fato aconteça. Quer dizer, e eu gosto muito da referência de um texto da Bruce, que chama Corpos Lacanianos, onde ela vai trabalhar justamente a questão do objeto aquilo que grampeia, de um lado, esse corpo fragmentado e a imagem corporal, né? E ela vai usar o esquema ótico do Lacan, né? Quer dizer, justamente o que faz supor que a flor está dentro do vaso. E em alguns casos, quando chega, a angústia surge quando... Na imagem, a flor está fora, que nunca está, mas que sai fora da imagem corporal. Quer dizer, a gente pega, sobretudo, esses outros 2 casos da Lucy
e do ataque do pânico, entre aspas, quer dizer, é esse objeto que já está fora do vaso, é a imagem da flor fora do vaso que provoca essa angústia, seja a luz sai em errância e o outro que o corpo sai. E nesse sentido é também um pouco essa ironia do estranho amor, né? Quer dizer, por um lado, há uma adoração desse corpo que se desfaz, quer dizer, há uma adoração de algo que escapa o tempo todo, há uma adoração desse objeto que, na verdade, é preciso extrair para que comece um trabalho. Então, há esse ponto aí para ser discutido. Agora, também um outro ponto, só para também a gente começar, quando a Noemi fala, faz a pergunta da presença do analista dos corpos. Uma questão que me surgiu, sobretudo esses casos que têm demandado análise e sujeitos que estão muito perturbados pelo gozo do corpo, são os que mais pedem o atendimento presencial. É interessante isso. Não sei se na minha clínica eu tenho observado isso, né? Quer dizer, e por um lado eu fico pensando, né, que a presença na realidade, né, do analista, do corpo presente do analista, para que essas ressonâncias, né, das palavras no corpo tomem um lugar, né, tomem corpo, aí a partir da transferência, que sai isso pode, né, que ali, o lugar da palavra, que isso ressoe e que tome corpo na transferência. Quer dizer, também é de novo, né, para a gente poder dizer se vai haver uma transferência, é preciso que algo do objeto se coloque em jogo, né? Eu acho que quando eu trago esses 3 casos, 3 recortes clínicos, para mim vem muito clara a dimensão do objeto, e que tomem corpo essas ressonâncias pelo lugar da palavra, quer dizer, os 2 casos, a Lucy vem muito mais, são casos que já estão colocados à urgência subjetiva, quer dizer, como é que é poder tomar essa questão do objeto A para pôr isso em jogo, né? E me parece, isso também depois eu fiquei me perguntando depois que eu escrevi o texto, que é interessante porque quando a gente escreve, depois a gente vai se dando conta por onde a gente está indo, né? Quer dizer, me parece que em alguns casos se trata muito mais da dimensão do objeto e menos da suposição de saber, do sujeito suposto saber, sobretudo nesses sujeitos onde ainda é preciso dar um lugar e um peso à palavra, como que isso possa enlaçar algo, para aí poder pensar que está um outro modo do que é essa urgência subjetiva, que não é essa urgência sem um intervalo temporal, né? Então, um pouco só para começar a responder aí essas questões. Me parece que eu me dei conta disso a partir do que disse Luiz Fernando. É curioso que tem uma palavra que só agora foi pronunciada entre nós, que é angústia. É bem interessante, né? A gente falou muito do objeto, do real, de uma porção de coisa, uma espécie de real temporal, né? Pelo menos a mim ocupou muito tempo, mas o afeto da angústia ninguém falou, né? Nós não falamos e acho que foi Pepita, alguém falou uma pessoa falou da angústia, e tem tudo a ver com o que Luiz Fernando tratou a partir das urgências subjetivas, né? E também tem a ver com esse tempo de espera de que Miller fala, que é uma espécie de antecipação que não define o seu objeto. Então, isso me parece que é fundamental e que marca uma certa espera de sentido, não é? Espera de sentido. Eu me lembrei de um comentário que Miller faz em algum lugar, eu não saberia dizer agora. Ele diz que antes era uma busca de saber que se desenvolve na direção do amor, e hoje em dia é o contrário, é um encontro com o amor que se desenvolve como expectativa de saber, né? Me parece que é uma coisa que, na nossa discussão hoje aqui, pode ser bem interessante. Tem uma outra coisa que me veio a partir do que Pepita falou, com o consentimento, é que, pelo menos foi a minha intenção quando eu estava produzindo, é que toda vez que eu falo de sujeito, eu estou supondo o analista, toda vez que eu falo de analista, eu estou supondo o analisante.
Quer dizer, é uma espécie de uma parelha, não é? É uma espécie de uma parelha que não se manifesta isolada, entende? Quer dizer, a gente está discutindo quais são as condições de um encontro, e eu estava me perguntando o que é prévio a esse encontro, a partir do que Miller diz do pré-analista, que me encantou isso, proto-analista, etc., etc., que eu acho que seria interessantíssimo tentar ver de que Miller está falando aí com essa antecipação de uma figura que só vai existir com um ato de um sujeito, Sigmund Freud. Né? Então, é bem interessante. O que é que a civilização dispunha de antes para esse lugar, antes de Freud? Qual é realmente a formação do deserto, na expressão de Jacques Lamillard, e em que o analista supre esse deserto? Me parece de uma riqueza muito grande, e não é um estudo histórico de jeito nenhum, e que, enfim, poderia nos interessar daqui a pouco. A partir de Sand, eu diria mais ou menos a mesma coisa. Existe um par analista analisando, que é no sentido de que um não se define sem o outro. Então, desde que há um efeito de um sujeito tornado analista, existe o consentimento, existe o ato, existe a urgência, existe o amor, existe o vazio de saber. Entendeu? É um fenômeno que depende de um certo encontro que não é necessariamente analítico quando ele se dá fisicamente, não? Foi por isso que eu fiz a brincadeirinha de um corpo do analista, ou pelo menos um par de orelhas, né? Quer dizer, o que se espera de um psicanalista. Sandra falou de alguma coisa que é muito importante, talvez eu não soubesse muito longe nisso, mas que eu acho que merece que se pense, a partir desse binômio das ciências econômicas, saber na psicanálise como é que a demanda de análise se articula com uma certa oferta de análise, né? Isso eu acho que é bem interessante e não diz só, eu acho que você estava falando disso, mas me parece que não diz só respeito às instituições, não é? Me parece que tem a ver com o intervalo temporal de que Patrícia falava. Então, eu tinha notado aqui, quando Sandra estava falando, o fato de se tratar de uma instituição não anula, isso pega também Luiz Fernando, me parece, o fato de se tratar de uma instituição não anula o aspecto temporal da espera, que equivale ao intervalo temporal. As urgências subjetivas, aliás, eu me lembrei que na Seção Rio tem um livro, foi publicado há muitos anos atrás, um livro sobre urgência e emergência. Eu me lembro do título, que é bem interessante esse livro, que foi feito a partir de experiência de hospitais, se eu me lembro bem, foi Glória Maron que se encarregou da organização. A gente tem esse exemplo excelente, que é do cara que vai, anula o pedido, volta para ele, e saber ele volta para onde. Entende? É muito pouco dizer ele voltou para a análise. Não havia análise nenhuma. Havia um certo impacto, talvez, da figura de Jacques Lamillard nele. Havia o fato de 3 minutos, custou uma fortuna. Isso deixou nele uma perplexidade. Tem uma série de coisas que, entende? A gente não pode rebater o encontro com um analista com tão poucos elementos, né? Acho que foi Noemi que disse que não se sabia muito bem se tinha havido análise. Então, a mesma pergunta eu faria, depois dessa expressão de Luiz Fernando, como situar a urgência subjetiva como condição de uma demanda de análise, e aí a primeira tarefa, que não é tão simples como parece, seria distinguir urgência subjetiva e angústia. Me parece que é aí que tem não é? Eu tinha notado aqui o papel da angústia. Então é isso, eu acho que o fundamental do que eu teria a dizer é que eu falei do real como ascese, como, né? Mas faltou esse fundamental, a figura do objeto da angústia, não é? Quando
Lacanês é a única versão subjetiva do objeto A, a angústia. Ele não está falando de uma coisa qualquer. Eu achei curioso, eu não sei o que foi que aconteceu conosco, mas eu achei curioso que ninguém, nem eu, nem Patrícia, nem você, ninguém falou da angústia. E seria a primeira palavra, né? Teve que Luiz Fernando acender as urgências para que a gente se lembrasse da angústia. Obrigada. Passamos a palavra a Rômulo. Bom, minha questão eu acho que já foi abordada por Pepita, Luiz Fernando e Sandra, de alguma maneira, até no comentário da Noemi, nessa questão do, tomando mais diretamente agora, a questão do ato e o consentimento, né? Como a Pepita trouxe, né? É preciso o consentimento. Mas o Romildo fez um trajeto anterior, assim como a Patrícia, dessa busca, né? Assim, um analista prévio, né? Que combina também com a questão da oferta, né? A oferta que vai gerar demanda, né? Então, nesse sentido que me pareceu importante perguntar dessa interpretação, assim, se é mais fácil pensar a transferência e, a partir disso, a interpretação, pensar ao contrário, como que a interpretação pode gerar, né, a expectativa da presença de um analista. Então, nesse caso do Miller, que a Patrícia traz, quando ele faz essa interpretação, ele coloca um real aí, né, em jogo, e parece que, então, uma análise pode acontecer, mas esse sujeito já buscou um analista, né? Ele marca, desmarca, ele entende que é absolutamente importante, depois, não, já está bom. Mas eu fiquei pensando nos casos onde nem a angústia se apresenta claramente, quer dizer, um encontro casual com um analista, um encontro casual nos termos que a Sandra, por exemplo, traz do tratamento em hospital, nem o tratamento em hospital psiquiátrico, e que ali não está nem nomeado que é um analista que vai chegar para abordar o sujeito, vai conversar com aquele que chega ali na beira do leito, como conversa com a enfermagem, conversa... E como que, a partir desse encontro, esse analista pode fazer o surgimento do real, né? Como o Romildo terminou o texto dele. É preciso que haja encontro com o real para que uma análise ocorra. Então, como que sem uma transferência, sem uma busca, sem uma suposição, nenhum movimento, né, nesse sentido que pode fazer pensar na transferência, como sem qualquer um desses passos, a gente pode pensar na instalação do real, então a instalação do analista, e aí gerar o consentimento. Minha preocupação com isso que é no limite da psicanálise selvagem. Quer dizer, até que ponto se está autorizado a fazer o sujeito tropeçar no real, né, sem que haja a mínima abertura, ou se, por exemplo, a manifestação de um sofrimento do sujeito, que ele não está dirigindo a nada, simplesmente está sofrendo, se já autoriza o analista a entrar aí com empurrar o sujeito para o encontro com o real. Perfeito. Vamos, Valéria. Bem, bom dia a todos, obrigada pelos trabalhos. Bom, eu estou num grupo de trabalho, coordenado pela Cíntia Busato e pela Renata Martinez, e a gente tem um tema um tanto quanto difícil, eu diria, não é? Que é o ato analítico e interpretação no início, ponto final. Perturbar a defesa, ainda, tem uma pergunta, não é? Em algo que tomaríamos como
posto, né, que em uma análise há perturbação da defesa. Então, essa pergunta rodou em muitas das nossas reuniões, o porquê dessa interrogação. E ouvindo vocês, eu gostei muito, Romildo, quando você traz a questão do ato, não é? No encontro com o analista, porque, enfim, essa subversão e os lugares subvertidos, né, na instalação mesma do dispositivo. Então, um assunto no qual nós nos debruçamos é que o encontro, não é, com o analista, a chegada no dispositivo, por si só, já é uma perturbação da defesa. No entanto, como que a gente toma essa ideia de perturbar a defesa em sujeitos ou em falaceres tão mergulhados no gozo e dispondo tão pouco, como nos dizia Freud, né, do próprio aparato psíquico, que em si é uma defesa frente ao real? Então, como pensar a defesa, não é, essa perturbação da defesa no início de um tratamento, onde o encontro com o analista por si só, como ato subversivo, já perturba a defesa em sujeitos tão pouco, digamos, aparelhados, não é, pela defesa, e tão mergulhados no gozo e submetidos a um real um pouco disruptivo. Então, enfim, queria introduzir um pouco a dimensão da defesa na nossa conversa. Obrigada. Obrigada, Valéria. Angelina. Bem, a minha pergunta tem a ver com o trabalho da Patrícia, que ela retoma, na verdade, uma pergunta que está na via da pesquisa número 1, né, do argumento. Mas antes eu queria fazer um comentário, porque eu concordo totalmente com o Romildo, que são temas distintos, começar a se analisar e como começa uma análise. Embora os dois façam parte da do mesmo argumento. Começar a se analisar é a via 4 da pesquisa do argumento. E isso tem mais a ver com o que o grupo de trabalho ao qual eu pertenço também, estou num grupo, Valéria, e que é formação do analista e sua relação com o inconsciente, coordenado por Terezinha Meireles do Prado e Rogério Barros. Então, começar a se analisar, eu retomo o texto de Jacques Miller, como alguém se torna analista na orla do século XXI, que ele vai dizer que, vou retomar então a citação, que não é analisando os outros que alguém se torna analista. É simplesmente analisando-se. E aí, me parece que está o se, que em francês, soi, está na opção lacaniana 55, e marca uma diferença. Embora o argumento 4 começa dizendo, é um chamado aos praticantes para manter viva a posição analisante. Tem um paradoxo aí, né? Como é que você faz um chamado aos praticantes quando não há profissão de psicanalista e que o psicanalista começa, não é praticando que ele se torna analista, e sim analisando-se. Então, me parece que esse ponto, começar a se analisar, é realmente muito diferente de como começa uma análise, né? Que é a pergunta de hoje. E aí, Patrícia, desculpe, eu sei que você não gosta das problematizações, mas eu vou problematizar a pergunta que você retoma do argumento, ok? Então, a pergunta é, como é que é? Com sujeitos cada vez mais reativos ao inconsciente e
mais perturbados pelo gozo do corpo. Esse "e" que ficou estranho, né? O estranho do título. Eu acho que a Noemi retomou essa pergunta sem problematizá-la, concordando. E eu acho que é válido também. Mas esse "e" quer dizer o quê? Que existem sujeitos não reativos ao inconsciente? Ponto número 1. Não é que todo mundo começa demandando psicoterapia, a remissão do sintoma. Então, como é que a gente vai avaliar esses sujeitos mais ou menos reativos ao inconsciente? Segundo, ou seja, qual é o ponto de vista para se dizer isso? Né? É uma constatação sociológica, né? O que quer dizer cada vez mais e mais perturbados pelo gozo? Isso quer dizer o quê? Que tem sujeito que não está perturbado pelo gozo do corpo? Então, a pergunta é nesse "e" de união e que liga essas duas afirmações. Obrigada. Sim, último, desculpe, uma contingência. Hoje, que eu acho que tem a ver com a pergunta, é uma citação do Éric Laurent. A revista La Cause du Désir tweetou hoje de manhã, vamos ser modernos, né? Trazer o tweetou hoje de manhã a seguinte citação de Éric Laurent na Cause du Désir última. E ele diz o seguinte, que um pouco de simbólico afasta os distúrbios do humor. Muito simbólico os aproxima. Então, eu diria, Patrícia, cadê um pouco de simbólico nessa pergunta dos sujeitos reativos? Obrigada, Angelina. Bom, estamos com as perguntas, estamos esquentando realmente para o ENAPOL. Sérgio Laia. Bem, aqui? Bom, queria também agradecer os colegas, os trabalhos, e queria partir, né, na verdade, um termo, né, que aparece na apresentação do Romildo, que é o termo alteridade, para retomar aí a questão do ENAPOL e fazer algumas referências ao que a Patrícia trouxe, né, em algumas das vinhetas que ela recorta aí no trabalho dela, né? Me pareceu assim, que essa alteridade, mesmo essa ideia de que o analista já estaria lá, né, antes mesmo, quer dizer, que ao buscar, né, um tratamento, que a gente já poderia pensar que haveria um analista lá que, de repente, vai se efetivar, né? Por exemplo, como me pareceu mais para o final do texto do Romildo, assim, pela via do ato, né? E acho que é isso que aparece na primeira vinheta, né? Que a Patrícia recorta do caso do Miller, né? Mas me perguntei assim, se hoje em dia, né, essa alteridade, né, ela seria menos ligada, né, à dimensão do ato, ou mesmo à dimensão do objeto A, né, e muito mais a essa dimensão do corpo, né? E aí me pareceu que duas das vinhetas que a Patrícia traz, né, que é a da moça que foge, né, e do rapaz com a síndrome do pânico, né, o ataque de pânico, eu acho que, vamos dizer, esses sujeitos se deparam com uma alteridade, né, assim, a qual eles se colam a ponto de não fazer, né, uma abertura para o inconsciente no sentido
do inconsciente transferencial, assim, né, do que é que isso quer dizer, ou eu quero saber disso, né? Então, talvez isso se situe mais no nível, às vezes, de uma urgência, mesmo que ela nem, às vezes, seja subjetivada, né? Quer dizer, que o sujeito não vê diante desse ataque necessariamente, ou dessa fuga, né? Necessariamente um motivo para buscar um tratamento, não estou nem falando especificamente de uma análise, né? E aí, se a alteridade, né, que nos coloca, né, dentro dessa dimensão, né, vamos dizer, dessa clínica do um sozinho, assim, né? Se ela, de como que o analista, né, assim, ele vai responder, quer dizer, como é que seria esse corpo do analista, né, para romper algo, né, desse um, né, que de algum modo vamos dizer, problematizam uma certa forma com a qual a psicanálise tradicionalmente opera, né? Como uma segunda observação a essa questão, assim, né, o texto que o Romildo lembrou, né, do Miller, né, que há uma inversão, né, primeiro o amor, depois o saber. É como ele termina, né, a conferência dele em Comandatuba, né, uma fantasia. E o que me chama a atenção nessa conferência também, assim, é que esse mundo do fechamento do inconsciente, né, e que a gente talvez pudesse pensar o mundo do fechamento do inconsciente transferencial, né, é o mundo, né, como Miller mostra lá nessa conferência, assim, mais aberto a isso que é uma das grandes descobertas e um dos conceitos fundamentais da psicanálise, que é a pulsão, né? Então, eu acho que a questão que se coloca, né, no nosso mundo, assim, é que, diferente do mundo freudiano, né, onde o sujeito realmente tinha uma questão que ele endereçava a uma alteridade, esperando que dali, né, uma certa bateria significante, mesmo que inconsciente, esperando que dali viria alguma coisa, né? Como, né, quer dizer, presentificar um outro tipo de alteridade, que é essa do corpo, e que, inclusive, é um corpo diferente, por exemplo, desse que o sujeito experimenta, né, para retomar as duas vinhetas clínicas trazidas pela Patrícia, sim, do ataque de pânico ou da fuga, né? É isso. Obrigada, Sérgio. Vou passar a palavra para Gustavo, depois retornamos à mesa e temos algumas colocações no WhatsApp. Tá? Então, depois da mesa, retomamos isso e vamos fechando. Bom dia. Agradeço também, Patrícia, Romildo. Bom, eu tinha algumas questões, mas acho que ao longo da discussão foram sendo respondidas. Mas eu fiquei pensando, e eu queria retomar, que eu acho que é o tema que mais me chama a atenção, que eu acho que é o que acaba envolvendo essas questões, que é a própria questão do tempo. E ouvindo um pouco a discussão, fiquei pensando se a gente pode, então, chegar a definir uma erótica própria do tempo, não só do começo, mas disso que antecede, né, ao começo da análise. E acho que também escutando é curioso, porque é como se a gente pudesse pegar tanto o texto da Patrícia quanto do Romildo, e inclusive elencando, né, instantes de ver, né, aí momentos de compreender, para se chegar, então, ao começo, né, da análise propriamente. E aí pensei também, talvez juntando um pouco com a questão do ato, né, que está rodando bastante, se algo dessa temporalidade própria, né, nos serviria também como pré-condição não só, né, para o ato, que vai justamente, né, fazer girar ali o discurso, mas também, né, como a Pepita lembrou, do próprio consentimento. Então seria uma dupla vertente aí, né, que leva essa condição para o início da análise. É isso.
Dona Angelina, provocadora, claro que não existe sujeito que não seja reativo ou inconsciente, né? Quer dizer, é óbvio. E aí, também quando você traz, né, um pouco de simbólico, me parece que é justamente, em especial os 2 últimos recortes clínicos, né, quer dizer, dá um lugar à palavra, quer dizer, para poder instalar. Uma das questões que eu fico que se nesses casos não se tratam de antes, dar uma certa amarração, encontrar pontos de base, que isso está articulado com algo do simbólico, né? Até para responder a questão que o Rômulo traz, e a própria Pepita e a Valéria, né? Quer dizer, quando você fala do fazer surgir o real, e que tem alguns casos que se trata antes de dar essa amarração, achar primeiro um ponto de basta, para depois, quiçá, poder fazer surgir esse real, né? Ou desarranjar a defesa, como nos lembra a Valéria. E eu também acabei lembrando, quando vocês estavam falando, isso entra também na questão do Luiz Fernando da urgência subjetiva, me lembrei de um caso que eu já trabalhei várias vezes, que eu gosto muito, que está naquele livro sobre urgências subjetivas, eu acho que chama. É um caso clínico que fala de uma moça que presenciou um dos atentados, o atentado na estação da Tocha, em Madrid, e que ela vai procurar o CBCT. Eu acho muito interessante, quer dizer, a urgência, né? O que é urgência para o sujeito, para a sociedade, o que é uma urgência na psicanálise, quer dizer, a urgência não era porque ela tinha presenciado o atentado, e óbvio que isso é da ordem do horror para qualquer um, mas o que faz cair naquela cena que ela verifica é um dito paterno, né? O dito paterno, a partir do qual ela amarrava, que era o homem é bom, não lembro exatamente, mas Deus, e tudo é bom, e tudo se ordena a partir disso. Quando ela vê aquela atrocidade de que os homens não são nada bons, faz cair o dito paterno que a sustentava na vida. Então, é importante a gente poder também diferenciar do que é a urgência, que não é a urgência de presenciar aquela da ordem do horror, que óbvio que é, mas é a urgência subjetiva daquele sujeito. Então, um pouco para responder ao Luiz Fernando. E que entra também, eu acho que isso que o Sérgio traz, e o próprio Gustavo, e o próprio Luiz Fernando, quando ele me faz a pergunta se demanda de satisfação é igual a demanda de amor, o Sérgio retoma aí a questão da satisfação da pulsão, né? Nesse espaço aí, e um pouco quando o Gustavo fala da erótica do tempo, né? Quer dizer, tem algo aí também nessa pulsação temporal e nesse intervalo temporal que aparece algo dessa pulsão, da satisfação da pulsão, e que é preciso saber um pouco, é preciso um certo intervalo aí, né, para fazer. Tem um momento que é de precipitação, né, quer dizer, asserção de uma certeza, mas é diferente a partir de uma lógica você concluir do que a partir do momento quando isso cai, quando tem essa desamarração. Então, penso, Luiz Fernando, que de fato há uma diferença, né, na satisfação da pulsão, que é diferente da demanda de amor, embora esteja colocado algo aí nessa demanda de amor, algo também da satisfação pulsional. Beleza, só como um comentário, esse caso está de Araceli Fuentes, está no livro Efeitos Terapêuticos Rápidos. Eu queria começar pelo fim, pelo que Gustavo estava dizendo. Tem uma coisa que é uma observação, eu não tenho certeza se todo mundo observa isso, mas o que vem acontecendo, eu acho que isso marca bem os nossos tempos, é uma certa maior elasticidade da combinação dos 3 tempos lógicos. Por exemplo, como é bem mais fácil de notar hoje que antes, inclusive nos clássicos, a enorme elasticidade do tempo de compreender nas obsessões. Quer dizer, é evidente que isso é uma coisa desde sempre, mas, digamos, como um elemento clínico, como isso tem acontecido, e também como o contrário, como o momento de concluir achata a dimensão do tempo de compreender. Quer dizer, isso é evidente na erótica do tempo de Millet,
que veio de um encontro brasileiro lá no Rio de Janeiro. Foi a última vez que Miller veio para o encontro brasileiro, A Erótica do Tempo, que depois virou um livro. Né, eu me lembro que ele falava da melancolia e da mania, né, em relação ao tempo, mas eu acho que a gente pode estender e achar, me parece, pelo menos, que houve uma mudança muito grande na elasticidade dos três tempos, sabe? Pegando aí exatamente o que Gustavo estava dizendo, e mais o comentário de Patrícia. Rômulo falava de como, se eu ouvi bem, de como a interpretação pode suscitar a presença do analista. Talvez a gente pudesse dizer, primeiro, definir um pouco mais amarrado o que seria uma interpretação, que pode ser tudo ou nada, é uma coisa que a gente faz com frequência. E segundo, a presença do analista, se você está se referindo à presença como a gente tratou no Encontro Brasileiro. Quer dizer, não como manifestação do imaginário corporal, mas como irrupção. Não é? Aí eu acho que tem uma dimensão que é solidária entre interpretação e presença, no sentido de que a presença do analista, vista como irrupção, devolve ao encontro um caráter interpretativo na medida em que é necessariamente enigmático. Eu acho que se inclui a dimensão pulsional de que Sérgio falava, eu não saberia ir muito longe nisso, dessa aproximação, mas eu acho que, me parece que essa presença ela é ao mesmo tempo corporal, necessariamente, e ao mesmo tempo é uma ruptura com o imaginário corporal, visto como configuração. Então, é nesse sentido que é difícil, né? Que a gente pode aproximar, talvez até dizer que é a mesma coisa, a presença do analista vista como irrupção e o efeito disruptivo da interpretação no sujeito. Né? É evidente, restaria fazer um encontro entre esse efeito e a perturbação da defesa. Né? Defesa é uma palavra freudiana que diz quase tudo em psicanálise. Não é? Defesa é uma coisa enorme, o próprio sujeito é uma defesa. Tudo é defesa. Então, perturbar a defesa me parece que é bem menor do que a defesa. Perturbar a defesa é você introduzir a dimensão do real, ou pelo menos não recusar a dimensão do real, que é a presença do analista, que é a interpretação, que a reação corporal visto como pulsão e não como configuração, pode mostrar. Angelina estava falando, foi muito bom ela lembrar isso. Eu estava numa reunião do Conselho da FAPOL, eu não me lembro se a Angelina estava lá também. Quando houve uma discussão, eu me lembro que eu fiquei voto vencido, né, em relação ao título do ENAPOL, que havia uma dimensão linguística aí. Em português é esquisito se dizer começar a se analisar, justamente porque você não sabe qual dos dois verbos é reflexivo. Você não sabe se é começar-se a analisar ou começar a analisar-se a si próprio. Então, em português é mais difícil do que em espanhol. Em espanhol é evidente. Então, me lembro, você estava lá, teve essa discussão linguística, por sinal deliciosa, para chegar ao título. Eu me lembro, eu guardei na cabeça, porque eu fui voto vencido. Né? Eu disse que isso não era português. Era espanhol, mas não era português. Então, mas ao mesmo tempo, quer dizer, hoje, é isso que a Angelina estava lembrando indiretamente, existe uma certa riqueza nessa transgressão da pureza gramatical do português. Não é? Quer dizer, porque você tem que fazer o que a Angelina estava fazendo, onde é que se situa o reflexivo. A reflexão é muito importante numa língua. Em vez de ser lá, é aqui. É isso um reflexivo. Então, esse título oferece, eu espero que isso apareça no ENAPOL, assim, a dimensão reflexiva do começar uma análise.
sabe? E, de fato, eu concordo que é um paradoxo, mas é um paradoxo que pode ser empregado não, como eu fiz na reunião do Conselho da FAPOL, não como erro de português, mas como uma dimensão, digamos, discutível da irrupção do sintoma do sujeito na procura do analista. Não é? Eu acho que é isso. Espera aí. Teria que aprofundar... Oi? Não é? Tem talvez nesse seu à parte você possa abordar essa questão da alteridade. Não é? Eu acho que é isso. Eu acho que eu copiei direitinho a sua frase. É menos ligada à dimensão do ato e mais ligada à dimensão do corpo. Não é isso? Então, eu acho que é nesse entrechoque aí entre ato e corpo que se coloca a dimensão do hoje em dia e antes. Bom, eu queria só fazer uma parte, porque me pareceu que esse si, né, o reflexivo, né, quando se diz, né, que o falacer adora o seu corpo, né, isso inclui uma relação, né, com o corpo que, inclusive, pode ser estranho, né, quer dizer, que vai além de uma simples imagem corporal, né? Ou que vai além de uma certa dimensão mais clássica, inclusive dentro da psicanálise, de se pensar o ego, né? Toda questão, me parece, que o mundo contemporâneo coloca, né, é que esse si, né, no que diz respeito ao funcionamento da pulsão, assim, ele não vai estar pura e simplesmente conectado à imagem corporal, né? Quer dizer, então, dizer que o falacer adora o seu próprio corpo, né, é poder introduzir uma dimensão assim, de que o falacer pode não estar nem aí para a sua imagem, né, para a sua identidade, até mesmo para a sua vida, né, para a sua sobrevivência, né? É o que inunda, né, os casos, muitos que a gente recebe no consultório, né? E é isso que é o paradoxo. Eu acho que por isso que realmente a conferência do Milepa Comandatuba ela é profética. Porque nada, quer dizer, a psicanálise foi a responsável por fazer, né, da pulsão, né, um conceito, né? E justamente, né, o que faz problema, né, para um certo modo, né, da gente sustentar a clínica psicanalítica hoje, né, acho que a psicanálise sofre mais isso fora do campo freudiano do que dentro do campo freudiano, que nós somos mais maleáveis, né, é justamente essa dimensão pulsional, né? Agora, o que eu me pergunto, e aí que entra a questão da alteridade, assim, é que esse si, né, quando você o concebe pulsionalmente, Lacan já me parece esclarecer isso já no seminário 11, né, que quando a pulsão faz esse movimento, né, de retorno a si mesma, né, como Freud já colocava lá no texto da pulsão, assim, esse si, ao mesmo tempo que ele faz a pulsão um certo fechamento dela sobre ela própria, assim, ele tem uma dimensão de alteridade, né? E eu acho que é essa dimensão de alteridade que muitas vezes escapa às pessoas que a gente recebe, né?
E aí é que eu me pergunto se, na verdade, quer dizer, a gente não instaura um processo analítico, né, quando essa alteridade que parece obscura para aqueles sujeitos que a carregam, se a gente, como analista, é capaz de explicitá-la. Né? Quer dizer, então, ou seja, de que a função do analista passa a ser a de explicitar o próprio momento desse si, né, da pulsão, do que propriamente uma alteridade ligada. Eu não sei se aí é só do silêncio, né? Por exemplo, essa que é a questão. Só gostaria, que estamos já em Desculpa. cima do horário, Sim, temos desculpa. o WhatsApp, É. temos a Simone, um pequeno comentário, só uma pontuação, para rapidinho. deixar assim o gostinho de quero mais. Sim, é rapidinho, é só com relação a essa questão do si também, da alteridade, me lembrou a frase do Lacan, né, onde ele diz assim, que o dialoga sozinho. Então, é curioso isso, né, assim, pensar num diálogo que é sozinho, não é? Então, porque o diálogo é feito entre dois, não é? Então, por que é que o dialoga, por que ele usa esse termo dialogar, né, para uma pessoa sozinha? Porque o dialoga com o outro que não existe, não é? E é fundamental que o analista esteja ali, então, para presentificar esse outro que não existe, não é? Então, me parece que é por isso que analisa-se, não é? Porque esse si tem a ver com esse diálogo que é dirigido a um outro que não existe, né? Quer dizer, que é uma alteridade que se coloca ali, né? Obrigada, Simone. Eu só deixei porque tocou no ponto que me intriga do título. Vamos lá. Estamos terminando, estamos realmente já em cima do tempo. Só vou passar o microfone para Gustavo, porque tem muitos comentários e perguntas que chegaram no WhatsApp. Então, só para que ele retome, duas vão ser passadas para a Patrícia e para Romildo, para depois eles considerarem e continuamos o trabalho. Bom, foram muitas perguntas que chegaram, não vai dar tempo, realmente. Muitas perguntas, né, sobre começo de análise com criança, na psicose, função do divã. Então, depois a gente vai recolher todas as perguntas e enviar para a Patrícia e para o Romildo. Eu vou destacar só a pergunta da Fabiola. Ela pergunta sobre a questão do diagnóstico, né, diferencial, fazendo aí uma comparação com a clínica estrutural, onde se marcava um tempo das entrevistas preliminares, né, e a clínica do real, onde o tempo de entrada não necessariamente está articulado ao diagnóstico. Então, ela pergunta como que a gente pode entender essa diferença. E eu vou recolher só a pergunta da Laurecic para o Romildo, se ele considera que a pré-interpretação, né, não sei ler e pré-interpretação, não sei ler isso sozinho, cabe também aos sujeitos contemporâneos, né? Também acho que toca na questão da Patrícia, né? Nos quais costumamos falar que rechaçam o inconsciente. Bom, teriam várias outras, mas... Vão chegar para vocês, passo para vocês, querem uma palavra final, 2 minutinhos cada um e fechamos. 2 minutos. Uma palavra final, na verdade, lembrei quando o Sérgio estava falando, isso também toca na questão que a Angelina trouxe, né? Quer dizer, com Lacan, o falasteiro adora seu corpo, quer dizer, de uma certa forma, em alguns casos, a gente pode ver, de um lado, tem o imaginário aí da consistência mental e o real, né, desse corpo como sede de gozo que escapa ao sentido, quer dizer, e aí era um pouco que eu trazia a partir, sobretudo desses dois casos, o da fuga e do pânico, como é amarrar algo, ou introduzir algo aí do simbólico, porque senão a gente fica, né, quer dizer, só no imaginário ou o real que se presentifica aí, né, e também me lembrei de um ponto que, escrevendo, eu me vi, também quando você traz do texto do Miller, né, Uma Fantasia, que é de Comandatuba, né, e eu fiquei me perguntando se hoje em dia,
se em alguns momentos o objeto A sobe ao zênite, né, que é um pouco que ele traz, sem o vaso, né? Fiquei lembrando da coisa do esquema ótico, quer dizer, o tempo todo é a flor fora do vaso, é da ordem do horror e da angústia o tempo todo, sem o vaso que serve como uma certa materialidade para apoio disso, que é também, quando você traz, né, Sérgio, que às vezes alguns sujeitos também tem um rechaço do próprio corpo aí, né? E às vezes é preciso isso que dê um certo suporte. Enfim, só para a gente conversar. Eu tenho impressão de que há uma tendência que talvez tenha uma evolução, mudar um pouco, na objetivação que a gente está fazendo entre o tempo de antigamente e o tempo de hoje. A gente fala de hoje em dia como se tivesse em questão uma nova espécie. Entende? É bem interessante, é muito rico isso, pelo seguinte, por exemplo, Fabiola fez uma excelente pergunta aí sobre diagnóstico estrutural. Essa questão do valor do diagnóstico em psicanálise, eu ouço há meio século. Essa questão, será que o psicanalista precisa de um diagnóstico? Isso eu me lembro nas primeiras supervisões que eu fiz, era minha angústia, como era todo mundo diagnosticar, sobretudo entre psicose e neurose, e o supervisor dizia, mas isso é tão importante assim, você não poderia esperar um pouco? Né? Hoje talvez não me mandassem esperar, mas dizer isso não é importante, né? Alguma coisa assim. Então, me parece que isso vai ter um retorno, entende? Uma nova exigência daqui a pouco para que a gente não fique em categorias muito excludentes. Havia o de antigamente e há o de hoje, sabe? Mas a história em psicanálise não é a mesma coisa de uma sucessão de momentos. Ela é outra coisa, né? Ela tem os 3 tempos de Lacan, eles se envolvem, se desenvolvem e se devolvem com velocidades múltiplas. Gustavo, você me repete a pergunta de Laureci, que eu não peguei. Que foi para mim, não foi? Sim. Ela pergunta se você considera que essa pré-interpretação que você traz no texto, né, não sei ler isso sozinho, cabe também aos sujeitos contemporâneos que rechaçam o inconsciente. Absolutamente. Claro, claro que sim. Exatamente isso que eu estava comentando em relação ao diagnóstico, claro. Quer dizer, é saber que o prévio que é necessário ao discurso é um tipo fundamental de construção da alteridade. Não é isso? A gente não pode esquecer e saber que a psicanálise remove essas fronteiras, mesmo as fronteiras temporais. Sabe? Quer dizer, até onde eu pude entender um pouco essa intenção dos tempos serem lógicos, né? E não cronológicos, como a gente costuma dizer. Bom, vamos deixar com esse ponto. Muito obrigada pela presença de todos e continuamos até o ENAPOL. Então, diretora,